Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos juntos nossa oração inicial, clamando a Deus o seu Espírito. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Chegamos a mais uma aula para que possamos aqui juntos darmos continuidade a uma catequese, como eu bem utilizei a terminologia, na aula passada, uma espécie de catequese continuada para que toda a nossa vida cristã ela possa ser ali mais solidificada. Tá? Falamos na aula passada a respeito daquele plano divino, belíssimo, que Deus fez para o homem e para a mulher. Só que aconteceu um dado terrível neste plano divino de Deus. Aquele anjo que havia decaído do céu, ele seduziu Eva a fazer algo contrário ao que Deus pediu. Olha só, a antiga serpente foi expulsa do céu porque era inimiga de Deus. E assim vai ser em toda a história. O maligno sempre vai se colocar como inimigo de Deus. E o plano do maligno é contrário ao plano de Deus. O plano do maligno, da antiga serpente, é seduzir as criaturas que são de Deus para fazerem algo contrário à vontade de Deus. Na aula anterior, nós lemos aqui o capítulo 3 do livro dos Gênesis, versículo 1 a 15 e um pouco mais, E peço até perdão porque fiz uma leitura muito mal, O óculos estava meio embaçado, as palavras estavam indo para lá, para cá, mas creio eu que com a Bíblia na mão todos conseguem acompanhar bem, E aquela leitura bíblica então relata sobre a sedução da antiga serpente à primeira mulher, Eva, e uma sedução a qual ela quer nos fazer pensar profundamente, seja na história bíblica em primeiro plano, sobre todos os seus acontecimentos, as suas decorrências e consequências, como também aprendizados como este podem ser facilmente aplicados na nossa vida. Note bem que sempre Deus, Ele quer a felicidade de tudo aquilo que Ele criou. Assim foi desde o início. E Deus criou o homem e a mulher, deixou no paraíso à vontade, foram abençoados por Deus, e era para crescer e multiplicar sobre toda a terra. E Deus havia feito um pedido: olha, não coma da árvore que está no centro do jardim, a árvore do bem e do mal. No entanto, quando Deus ele saiu e deixou os dois sozinhos, ali no paraíso, então entra em cena aquele anjo que tinha sido expulso do céu, a antiga serpente, Lúcifer. Ora, e como eu já bem disse há minutos atrás, que a antiga serpente ela se colocou dentro da história
de toda a criação como inimigo de Deus, é fato então que a antiga serpente fará com que a criatura de Deus seja tentada a todo momento para desobedecer a Deus. Assim fez. A antiga serpente, que diz no livro do Gênesis, é o mais astuto de todos os animais. Repare bem, é importante esse detalhe de pontuar que a antiga serpente, ela é muito inteligente. Por que ela é inteligente? Porque no início de tudo, ela foi criada por Deus juntamente com todos os outros seres espirituais. Foi criada como um anjo, o anjo da luz, um anjo belíssimo. Então se trata que, aliás, então nós podemos dizer que esta antiga serpente, ela contém em si uma inteligência sobrenatural, uma inteligência que já vem ali da esfera espiritual. Era um ser espiritual que vivia ali adorando a Deus, bebendo da fonte do próprio Deus. Então os anjos são seres inteligentíssimos, porém, mesmo sendo anjos e inteligentíssimos, a inteligência deles não se compara à inteligência do Criador, de Deus. Não. A inteligência de Deus é infinita. Os anjos, mesmo sendo inteligentíssimos, a inteligência deles tem uma finitude, tem um limite. Porém, quando falamos de anjo decaído do céu, a antiga serpente, então é fato que ela é muito mais inteligente do que o homem e a mulher. Porque o homem e a mulher foram criados no mundo sensível, no mundo material. E eles então estão ali abaixo dos seres espirituais, dos anjos. Ora, o ser humano, quando se une a Deus, obedece à voz de Deus, se torna uma pessoa mais inteligente do que a antiga serpente. Se o ser humano resolver desobedecer à voz de Deus em sua vida, então ele se coloca abaixo da inteligência da antiga serpente. E assim então fica fácil, né? A antiga serpente, Satanás, diabo, maligno, né? Tudo é praticamente sinônimo um do outro, tá? Então, nesta condição, a antiga serpente, ela é mais inteligente e por isso ela consegue seduzir Eva. Então ela começa com uma conversinha com Eva, né? Olha, o que Deus mandou você fazer? Mas será que é isso mesmo que Deus mandou fazer? Não, acredito que não. Olha como que é a serpente, né? A serpente é mentirosa, mas ela acaba dizendo nas entrelinhas para seduzir que Deus é mentiroso, né? É o que ela está querendo dizer para Eva. Não, mas Deus disse que você vai morrer? Não, é como se ela dissesse, é mentira de Deus, mas se você comer desta fruta, então você vai se tornar como uma deusa, como deuses, serei como deuses, e vai aprender a discernir tudo que é bom e mal. Neste caso, então, Eva resolveu dar ouvido à voz da antiga serpente. Olha que coisa terrível. Deixou de escutar Deus que tinha pedido. Deus havia acabado de criar tudo e dado de presente. E assim, Eva virou as costas para Deus. Ouviu a serpente, comeu da árvore da ciência do bem e do mal, e, neste caso, ela se tornou, naquela ocasião, ela se tornou aliada da antiga serpente. Ela se uniu à antiga serpente e rompeu
amizade com Deus. Olha que coisa terrível. É fato que quem dinamiza a sua vida através de atitudes maldosas, tal pessoa vai querer fazer a mesma coisa com outras pessoas. Aquilo que tem no coração é o que o ser humano vai querer fazer. Se o ser humano tem Deus no coração, ele vai querer que a outra pessoa se encha de Deus. Se o ser humano ainda não tem Deus no coração e ainda vive fazendo coisas maldosas, tal pessoa vai desejar que outros façam as mesmas maldades. Foi o que Eva fez com Adão. Foi até o marido dela, seduziu ele, porque ela já estava infectada, já estava envenenada pelo veneno da serpente, e foi fazer a mesma maldade com o marido, com Adão. Seduziu o marido, e o marido então comeu da mesma fruta que Eva comeu. O texto diz, que nós vimos na aula passada, diz que Deus estava voltando do seu passeio da tarde, do jardim. E assim que Deus voltou, o homem e a mulher escutaram os passos de Deus. E esse escutar passos de Deus significa então que tanto o homem como a mulher, eles já estão com um novo sentimento no interior deles. Não está mais com aquele sentimento de plena felicidade, de querer viver sempre na presença de Deus, querer ficar junto de Deus. Não. Este relato, segundo Santo Agostinho, que comenta o livro do Gênesis, ele diz o seguinte: ele diz que naquela ocasião, o homem e a mulher já começam agora a ter um sentimento de medo. O medo começa a invadir a vida deles. O mesmo sentimento que aconteceu quando a antiga serpente, o anjo Lúcifer, foi expulso do céu. É um sentimento o qual trouxe a desobediência. E foi exatamente isso que Adão e Eva fez. Desobedeceram a Deus. Ao desobedecerem a Deus, nasce neles o germe do sentimento de medo. Deus está chegando. Deus é puro amor, é bondade infinita. Está chegando o amor. Agora, se aquela pessoa está envenenada por algum tipo de mal, ela sente agora uma pessoa medrosa daquele que traz o puro amor. Quando Adão e Eva escutam os passos de Deus, eles se escondem com medo. E Deus logo já sabe. Aconteceu alguma coisa? Por acaso vocês comeram do fruto da árvore que eu lhes proibi? E então acontece ali algo também que deve ser compreendido de maneira muito clara, para que mesmo lendo uma leitura distante de nós, a Sagrada Escritura, mesmo assim ela possa fazer parte da nossa vida na atualidade. Note bem que a partir daquele momento, quando o ser humano ele foi picado pelo veneno da serpente, veneno da maldade, então ele se torna uma pessoa desequilibrada na sua vida interior e espiritual, a tal ponto que agora aquilo que Deus sempre fez para o bem se torna algo culposo. Deus pergunta para o homem: o que você fez? O que você fizeste? O que fizestes? Então o homem,
ele vai dizer para Deus: a mulher que o Senhor criou, ela me seduziu. Olha só, me perdoe aqui da linguagem baixa e muito chula, mas virou um pilantra. Porque no capítulo 1 e 2 do Gênesis, o homem, ele se sente feliz quando Deus cria a mulher. Ele rejubila-se, ele se enche de alegria. Ele olha para a mulher e diz: esta vai ser a mulher, osso dos meus ossos. Ele fica extremamente feliz com a mulher que Deus criou. Agora, já nesse cenário do pecado, da culpa original, como eles já estão ali com o veneno da serpente circulando na sua vida interior, então eles não sabem discernir entre o bem e o mal, e já começam então a se culparem um ao outro. E diz para Deus: a mulher, ela é a culpada. A mulher está querendo dizer, em outras linhas, aquilo que o Senhor criou que é errado. Interessante, né? Porque Deus, ele faz tudo para o bem e sempre com o objetivo do bem. Mas quando o ser humano, ele comete pecados, a tendência dele é essa: querer colocar a culpa até mesmo em Deus. Deus olha para a mulher e diz: o que você fez? E mais uma vez ela não assume a culpa. Como o homem não assumiu a culpa, ela não assume a culpa. Ela diz: a serpente me seduziu e eu fiz isso. Muito bem, aqui nós entramos também em um pequeno trecho, o qual nós vamos denominá-lo de pecado. O homem e a mulher cometem o pecado, ou chamado no Catecismo da Igreja Católica de culpa original. Quais serão as consequências desses pecados, do pecado, cometido por duas pessoas, de Adão e Eva? No que isso vai culminar? Como que vai acontecer agora com a vida deles daqui para frente? O que Deus vai fazer mediante o erro da mulher e do homem? E como que vai ser esse contexto da antiga serpente que foi derrubada do céu e agora está seduzindo as criaturas de Deus? Vamos acompanhar atentamente os próximos ensinamentos deste momento, que são fantásticos. Tem muita coisa interessante daqui para frente. Vamos acompanhar esses ensinamentos em nossa próxima aula. Muito obrigado por nos acompanhar. E se quiser, vai fazendo uma revisão nas aulas anteriores. Eu sugiro isso, é importante. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.